Nesse vídeo eu vou falar sobre como soltar o controle para manifestar uma vida mais feliz e mais próspera. E para isso eu vou usar os ensinamentos deste livro aqui do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou a Neuza Almeida, terapeuta e leitora de Plano de Alma. Então vamos lá. A lei do mínimo esforço, segundo o Deepak Chopra, está fundamentada no fato de que a inteligência da natureza está operando em tudo de forma tranquila e harmoniosa, porque como princípio ela traz harmonia e amor. Então, para a gente compreender isso, a gente precisa observar a natureza. E por que observar a natureza? Porque nós, seres humanos, estamos nos considerando como sendo a espécie mais inteligente desse planeta, certo? Só que quando você observa a natureza, você vai perceber que a natureza ela não se esforça para existir. Os pássaros não tentam voar, eles simplesmente voam. Os peixes, eles nadam, é a natureza deles nadar, então sem esforço algum, eles simplesmente nadam. As plantas, elas nascem, crescem, florescem, dão frutos, fazem o seu ciclo também sem nenhuma dificuldade. Porém, o ser humano, que é dotado de maior capacidade mental, deveria ter a mesma ou até muito mais facilidade de viver e ser feliz neste planeta. Só que o que acontece é justamente o contrário, com pelo menos a maioria, que passam a sua vida meio que enroscado nos seus problemas e não conseguem de fato conseguir uma vida de forma harmônica e de forma feliz, de forma tranquila. E aí a gente precisa entender que não existe defeito na criação. Então significa que do mesmo modo que o universo criou a natureza de forma perfeita e ela funciona de forma perfeita, o ser humano, ele também foi criado de forma perfeita e ele deveria também funcionar de forma perfeita. Mas como a gente tem uma distorção mental, né, a nossa mente com relação ao que nós de fato somos está distorcida, a gente não consegue encontrar este lugar de perfeição, esse lugar de equilíbrio e esse lugar de harmonia dentro da gente para que a gente possa conseguir, assim como a natureza, existir de forma fácil, de forma tranquila. E tem muita gente que acha que ter problemas é normal. E, gente, ter problemas não é normal, é disfunção. Porque a criação não é problemática, a criação é divinamente perfeita. Então, o que o Deepak Chopra fala aqui no livro, ele se fundamenta também nos conhecimentos do Vedas, que é a base das religiões da Índia. Ele fala sobre o que os Vedas ensinam como princípio da economia do esforço, que é fazer menos e realizar mais. Ele explica que aquilo que chamamos de milagre, na verdade, é a ação da lei do mínimo esforço sobre a vida de uma pessoa. E aí eu liguei esse ponto com os ensinamentos do Cristo, quando ele disse: tudo que pedir, crendo que já é seu, que já recebeu, assim lhe será dado, ou assim será manifestado. Eu sei, gente, que ter fé é algo muito desafiador para uma mente que está condicionada ao medo, por exemplo. E nós, seres humanos, nós somos movidos na maior parte do tempo pelo medo. Medo que causa ansiedade, medo que nos trava, o medo que nos trava. Então, é medo de perder, medo de não dar certo,
medo de se arrepender, medo de sofrer, medo de ser enganado e por aí vai. A lista de medo que a gente humano, né, que nós seres humanos sentimos é muito grande. Então, quando o Cristo disse: "Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância", ele ensinou o que deveria ser feito para que isso acontecesse. Então, entre outras coisas, ter a fé. Se você pediu, tenha fé que você vai receber. É um dos ensinamentos. Então, dentro dos ensinamentos do Cristo, e aí, claro, os Vedas também ensinaram coisas valiosas que também foi mal entendida. Então, um dos ensinamentos que eu gosto do Cristo também é quando ele diz: largue tudo para me seguir. Eu entendo que ele se referiu, largue tudo, o ego, o apego, aquilo que você acha que você sabe, e siga a partir do coração, siga a partir da vida que está pedindo esse movimento para que você vá, para que você crie, para que você manifeste. Ou seja, confia, tenha fé. Não fé baseado no seu passado, baseado nas suas crenças, baseado nas suas frustrações, mas fé de que o novo que você ainda não conhece está pronto para se revelar através de você. E largar tudo é largar esse conceito de que eu acho que eu sei, eu acho que as minhas crenças elas são verdadeiras. Então, o que sustenta o medo nas pessoas é justamente o ego e o apego a uma identidade muito distorcida sobre quem nós somos. Então, você acredita que você é isso que você vê hoje como realidade e você não dá espaço para algo novo. Então, quando Cristo diz tenha fé, é fé no que você ainda não conhece, fé ainda no que você não vê. Quando ele disse largue tudo, é largue tudo essa identidade sua que não está te levando para onde você deseja, para que você abra espaço para se reconstruir de novo a partir de um novo conceito de vida. Tanto aqui no livro, também como nos ensinamentos do Cristo, a chave para essa liberdade da mente é sempre através do amor, da amorosidade de que existe algo muito melhor para a gente. Então, são ações movidas por amor. O ego não é capaz de amar. Então, quando se busca dinheiro e felicidade, por exemplo, através dos conceitos do ego, o esforço para obter esse dinheiro ou essa felicidade geralmente é muito grande, é muito desgastante. Por isso que se fala que tem que trabalhar muito duro para ter dinheiro. Duro só quando você está sendo controlado através da sua identidade ego. Porque quando você está no espírito, no coração, seguindo a alma, seguindo a intuição, não é esforço, não é duro, mas é leve, é tranquilo, é harmonioso. Então, seguir o ego se gasta muita energia. E geralmente, tanto na questão dinheiro quanto na questão felicidade, é uma conquista temporária. E isso se transforma em um esforço e em um gasto também de energia que se torna cansativo e estressante ao longo do tempo. Então, o nosso ego e o nosso apego interrompe o fluxo natural da manifestação. Então, aqui no livro, o Deepak Chopra, ele dá 3 componentes para que você possa aplicar a lei do mínimo esforço na sua vida. 3 componentes ou 3 passos. Ele chama de componentes, mas são passos. Esses 3 passos é o que vai nos levar a recuperar a nossa sintonia com a perfeição do universo. Porque o universo não foi criado com defeito. O defeito está apenas na nossa mente. Porque a gente esqueceu quem somos. A gente esqueceu que somos o Filho de Deus perfeito, que somos o Espírito, a emanação de Deus. Então,
quais são esses 3 passos? Vamos lá, anota aí para você praticar depois. O primeiro passo é a aceitação. Aceitar significa assumir um compromisso de aceitar pessoas, situações e circunstâncias e aceitar qualquer tipo de acontecimento que venha a aparecer na nossa vida. Aceitar da forma como eles se apresentam naquele momento. E o que significa isso? Que cada momento é como deve ser, porque todo o universo é como deve ser. Eu, você e tudo mais é parte do universo. Nós não estamos separados. Então, quando a gente luta contra aquilo que a gente não compreende ou não aceita, a gente está lutando contra o universo todo. E isso é muito pesado, isso consome muita energia e isso nos afasta de qualquer possibilidade de sentir o amor verdadeiro pela criação. Então, é aceitar as coisas como elas são naquele momento e não como você gostaria que elas fossem. Porque naquele momento elas já são, elas já aconteceram, já estão manifestadas. E a não aceitação desse fato é que causa o sofrimento, é que causa a ansiedade, é que causa a depressão e, consequentemente, vai causando mais medo, até ao ponto mesmo de uma pessoa adoecer. Então, quando você estiver decepcionado, por exemplo, ou frustrado com alguma situação da sua vida, ou mesmo com alguma pessoa, se lembre de que você não está decepcionado ou frustrado nem com a pessoa e nem com a situação, mas que você está decepcionada ou frustrada com os seus sentimentos, seja pela pessoa ou seja pela situação. Nunca é sobre o que está lá fora manifestado, é sempre sobre o que está acontecendo dentro de você, pelo seu modo de perceber, seja a pessoa ou seja o acontecimento. E é você que escolhe isso. Então, compreender e aceitar as coisas como são te leva para o segundo passo dessa lei do mínimo esforço, que é a responsabilidade. Responsabilidade não é ficar culpando os outros ou as situações ou até mesmo se culpar pelo que está acontecendo na sua vida nesse exato momento. Quando você pratica o primeiro componente, que é a aceitação, e depois assume a responsabilidade pelo fato que já está acontecendo, você ativa a sua capacidade de buscar uma resposta criativa para uma solução. Então, você vai buscar a solução para essa situação que já está acontecendo na sua vida. Ou seja, quando você assume a responsabilidade por resolver a situação, você ativa o seu poder de consciência para transformar aquele momento em algo melhor. Vou dar um exemplo aqui que é bem recente e que foi um grande evento, na verdade, que aconteceu em 2020 e que parou o planeta todo aí por pelo menos 2 anos. A grande maioria das pessoas ficou no lugar de vítima, deu espaço para o sofrimento e só viu o sofrimento ao seu redor. E, gente, eu não estou aqui dizendo que a situação não mereceu atenção, ok? Mas, no meio de todo o caos que aconteceu, por conta do medo das pessoas, da reação das pessoas, milhares de pessoas viram tudo aquilo como uma grande oportunidade de mudar de vida para melhor. Foram buscar solução e mudaram de vida.
Elas aceitaram que aquela situação era como era e buscaram meios de transformar a sua vida. Buscaram formas de transformar aquele caos em algo melhor. Entende como que a coisa funciona? Você não vai ignorar as coisas que estão acontecendo na sua vida, porém você vai aceitar que já aconteceu. Se já aconteceu, entre sofrer e me sentir vítima, eu vou procurar uma solução. É o melhor que eu posso fazer diante do que já aconteceu. Buscar uma solução, buscar formas de transformar aquilo em algo melhor. Essa é a chave. É claro que eu usei aqui um exemplo extremo. Agora imagina na sua vida, seja diante de uma dívida, seja diante de um relacionamento mal sucedido, diante de uma perda de um emprego, diante de uma falência da empresa, até mesmo diante de uma perda de uma pessoa querida. Aceite que a situação é como é e busque uma solução para transformar o sofrimento ou a decepção, a frustração em algo melhor. Ou seja, tem que ter um aprendizado que te transforme num ser melhor. E compreender isso vai te levar para o terceiro passo que o Deepak Chopra ensina aqui no livro, que é a indefensibilidade. Ou seja, é abrir mão da necessidade de convencer os outros sobre os seus pontos de vista. Deepak Chopra fala aqui no livro que a grande maioria das pessoas passam a maior parte do seu tempo defendendo os seus pontos de vistas, as suas crenças, defendendo as suas verdades. Gente, isso faz tanto mal, isso trava tanto uma pessoa. Querer estar certo, querer supervalorizar os acontecimentos da sua vida, acreditar que o mundo é injusto. E olha, eu já vivi bastante, até porque eu tenho uma personalidade muito forte, muito teimosa. Então, eu já estive muito nesse lugar e não é bom. Não, nunca me fez bem. Porque é tão desgastante você querer provar as suas verdades. É tão cansativo você querer defender os seus pontos de vista a todo custo. É tão chato você achar que as coisas ruins só acontecem com você. Isso faz muito mal. Então, é praticar o desapego da necessidade de estar certo, é ser flexível, é compreender que cada um enxerga o mundo pelas lentes dos seus olhos de acordo com o programa que está registrado ali na mente. Então eu vejo de acordo com o que eu acredito, eu percebo de acordo com o que eu acredito. Então sempre vai existir pessoas com ideias e opiniões diferentes da nossa e está tudo bem. Então, se não dá para conviver com os pontos de vista de uma outra pessoa, é melhor se afastar do que ficar gerando conflitos para provar as suas verdades. Porque isso vai fazer com que você fique lutando o tempo todo, seja para sobreviver de acordo com os seus pontos de vista, ou seja, para convencer os outros de que você está certo. Então, abrir mão de convencer os outros e se defender vai levar a sua mente para o momento presente de aceitação que é como é. Porque quando você tenta convencer os outros sobre as suas ideias, opiniões e conceitos, na verdade, você está se baseando no seu passado, nos seus pacotes de crenças que você aprendeu tudo lá no passado. E nesse tipo de comportamento, você acaba se fechando para aceitar as experiências
da vida sendo elas como são, como efeitos e consequências de escolhas do passado. Então, mudando os seus comportamentos, você para de rotular os acontecimentos e você entende, tudo é como é. Então, imagina o grau de evolução que a gente consegue alcançar, evolução de consciência que a gente consegue alcançar compreendendo e praticando esses 3 passos, que é a aceitação, assumir a responsabilidade e parar de se defender. Então, é nesse processo que a gente consegue transformar a nossa vida dentro do conceito da lei do mínimo esforço. A criação, ela é complexa. Por isso que expandir a consciência é tão importante, por isso que trazer leveza para a vida é tão importante. Porque só através dessa expansão de consciência que a gente consegue entender, compreender a vida. E nessa expansão é que a gente consegue contemplar a essência do espírito que está em cada um de nós, na natureza e por trás de toda a criação. E é justamente nessa nova consciência e percepção sobre a vida que fará o grande despertar para esse amor, essa contemplação verdadeira pela vida. E aí vem a liberdade de simplesmente ser. E é através dessa nova consciência que surge a verdadeira alegria e sentido de ser, que faz com que a manifestação aconteça na nossa vida com mais facilidade e com menos esforço. Porque quando uma pessoa se sente livre e feliz, ela não cria resistência. E sem resistência, ela tem mais ideias, ela tem mais conexão e ela tem mais intuição. Tem uma visão mais aberta para enxergar as oportunidades onde uma pessoa que está cheia de resistência, cheia de rótulos, não vai conseguir enxergar. Então, se a gente desistir dos nossos velhos conceitos, das nossas crenças, talvez a gente descubra um mundo totalmente incrível que está esperando para cada um de nós. E eu sei que esse é o desejo de muita gente, esse também é o meu desejo, e nessa encarnação eu desejo muito viver esse milagre da vida diariamente, porque realmente eu acredito que é totalmente possível para todos nós manifestar tudo usando essa lei do mínimo esforço. E eu espero que isso também faça sentido para você. Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. Quando a gente fala lei do mínimo esforço, não estamos dizendo que a gente vai sentar no sofá e que tudo vai acontecer para você. Não, você vai trabalhar, você vai ter as suas ações, óbvio que vai ter, mas não será com sofrimento, não será com estresse, não será com preocupação, não será com ansiedade, não será com medo. Ou seja, você vai trabalhar o dia inteiro, sim, mas vai ter prazer, vai ter alegria, vai ter fé, vai ter contentamento, vai ter foco, vai ter um sentido diferente, vai ter paz interior. Mesmo que você trabalhe 10, 12 horas por dia, mas como você vai funcionar usando esses métodos, usando esses passos, é o que vai fazer o diferencial no processo de manifestação. E aí, ao invés de repente você viver uma vida correndo atrás de ter uma vida melhor, a sua vida melhor, ela vai estar ali nesse movimento. O tempo todo você estará atraindo para você sempre do melhor, sempre com o menor esforço possível. O esforço não é o esforço físico, mas é o esforço da mente, entende? Então, meus queridos, eu adorei
compartilhar com vocês mais uma lei aqui desse livro. Esse livro ele é fininho, mas ele é maravilhoso, porque os ensinamentos que ele traz são ensinamentos simples, são práticos, dá sim para a gente praticar no dia a dia, basta realmente querer fazer uma mudança. Às vezes a gente acha que para fazer uma grande mudança na nossa vida, nossa, tem que estudar muito, tem que fazer não sei quantas faculdades, e não é sobre conhecimento, sobre quantidade de conhecimento. É na forma mais simples que está o segredo. Percebe que os ensinamentos dos grandes mestres não tem nada de extraordinário, não tem nada de, meu Deus, tem que ter muito conhecimento. Não, é tudo muito simples. Então, é uma mudança interna no sentido da vida, no dar sentido à vida, no dar sentido aos acontecimentos, no dar sentido, mas um sentido que não vem de uma mente condicionada, um sentido que vem de um lugar mais profundo dentro de nós, que é quando a gente consegue se olhar nesse universo como parte de uma criação que é perfeita. Então, meus queridos, um grande beijo e eu espero vocês no próximo vídeo.